Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar novamente com o Robson Francisco, ele que é técnico em segurança do trabalho e vem compartilhar com a gente um pouquinho de conhecimento sobre uma coisa que se chama CAT. Robson, tudo bem com você? Tudo bem? Boa noite, Carla. Eu agradeço imensamente a gentileza de mais uma vez você estar compartilhando conhecimento com a gente. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que significa essa sigla CAT? CAT é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Certo. E quando a gente fala de comunicação de acidente de trabalho, queria que você me explicasse o que é essa comunicação, qual é a importância, o papel. Vamos começar a entender um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, quem precisa comunicar o que para quem? Então, vamos lá. É muito bom, o primeiro ponto, nós falarmos o que é o acidente de trabalho, né? Legal. A Lei 8.213, de 1991, ela define acidente de trabalho. Então, ela vai dizer que acidente de trabalho é o acidente ocorrido pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, causando lesão corporal, perturbação, redução, né, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho ou morte. Essa é a definição legal do conceito de acidente de trabalho. Legal. Antes de saber que a gente tem que comunicar, a gente tem que entender, afinal de contas, o que é acidente de trabalho. E aí, eu faço um adendo que eu queria que você me falasse um pouquinho. Porque existe o acidente de trabalho, no local do trabalho, e existe o acidente de trabalho no trajeto. É isso mesmo? Isso. Existe o acidente que nós chamamos de acidente típico, que é aquele que ocorre no local de trabalho, e existe o acidente de trajeto. Só uma observação, é porque nós tivemos a portaria 905 em novembro de 2019, mas no dia 20 de abril, como ela não foi votada, ela perdeu o valor, que ele não considerava, durante esse período, o acidente de trajeto como acidente de trabalho. Ah, certo. Então, assim, até rolou uma coisa de quererem não considerar o trajeto como trabalho, mas voltou ao que era, não é isso? Voltou o que era, foi chamado do contrato de trabalho verde e amarelo, né? A gente odeia o verde e amarelo. Foi o contrato. Sabia que isso estava no verde e amarelo também. É, essa medida provisória foi do mesmo medida que determinou sobre o contrato de trabalho da carteira verde e amarelo. Ela também tirava o acidente de trajeto, né, considerando como acidente de trabalho, mas ela retornou no dia 20 de abril de 2020, como não foi votada no Congresso. Maravilha. E aí eu vou fazer um adendo, porque há um tempo atrás eu estudei essa questão do trajeto e eu acho muito interessante a gente pontuar para o trabalhador que está em casa a questão do trajeto. Casa-trabalho, trabalho-casa. Se no meio tiver uma parada para padaria, não é mais acidente de trabalho, não é isso? Isso, é aquele trajeto direto, né? Residência, trabalho, trabalho, residência. Porque é muito comum, às vezes, ir ao supermercado, parar na academia, né? E tudo isso ele desconsidera. Uma outra observação que tinha desse chamado acidente de trajeto, e eu gero uma discussão em relação ao horário, né? Seria quantas horas depois da saída. A lei ela não fala sobre essa questão de hora, apenas do trajeto direto. Perfeito. Vamos voltar aí para a questão. E o que pode ser considerado, refresca a minha memória, acidente de trabalho? Tem a ver com as lesões físicas, mas também tem a ver com as lesões de ordem emocional? Fica um pouco mais difícil caracterizar, mas sim, hoje, né, o assédio moral, né, profissionais que recebem o assédio moral, e nós estamos hoje vendo uma série de afastamentos por problemas emocionais, psicológicos, ele pode ser caracterizado, sim, né, como a doença ocupacional e ser caracterizado como
no pedido de benefício, que existe duas naturezas, né, na Previdência Social, o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença de natureza acidentária. Perfeito. Explica para a gente falou que só pode ser considerado acidente de trabalho aquele momento que não houve uma pausa para outra atividade. Contudo, o que pode ser um acidente de trajeto? Um acidente de trabalho em trajeto? O acidente de trajeto, ele vai dizer que independe do meio de locomoção. Pode ser esse trajeto que o colaborador, o trabalhador, ele possa fazer hoje em dia caminhando, motocicleta, que é muito comum, acidente com motocicleta, com o próprio veículo do acidentado, ou até mesmo acidente no transporte público. Ele, dentro do transporte público, o ônibus sofre um acidente, o trabalhador ele sofre alguma lesão, é considerado acidente de trajeto. Perfeito. Além desses dois tipos, existe um comunicado que trata também das doenças ocupacionais, não é isso? Sim, as doenças ocupacionais, vou dar um exemplo, porque quando nós lemos a legislação, ela vai falar da doença ocupacional e a doença do trabalho, e ela tem uma diferença na caracterização. A doença ocupacional é aquela que é produzida e desencadeada pelo exercício do trabalho. Aquela determinada atividade é a causa da lesão daquele trabalhador. Um exemplo para os trabalhadores bancários, é chamada LER ou DORT. A LER seria a lesão, mais fácil de nós entendermos, a lesão por esforço repetitivo. O DORT, como ela é chamada, é o distúrbio ósseo-muscular relacionado ao trabalho. Então, a repetição daquela atividade. Vou dar um outro exemplo da doença, a dermatose ou uma dermatite para o mecânico, que às vezes ele tem o contato permanente, se não usar um equipamento de proteção, com óleo e graxa. E ele pode ter um problema de pele, e ele pode ser relacionado, uma doença ocupacional, de acordo com a sua atividade. E aí, seja uma doença do trabalho, ou seja, cortou a mão dentro de uma fábrica, ou então caiu na escada dentro de um prédio, ou então ocorreu um acidente de ônibus enquanto eu estava indo ou voltando para a minha atividade profissional, ou ainda eu estou com uma LER, estou com uma tendinite aguda. Todas essas patologias, todas essas questões precisam ser comunicadas, é isso? Sim. Você tem que fazer a comunicação do acidente de trabalho, independente se há o afastamento ou não. Muitas das vezes o trabalhador, o colaborador, ele às vezes associa a comunicação do acidente de trabalho apenas com afastamento. Mas a Previdência Social diz que a comunicação do acidente de trabalho deve ser feita, mesmo que não haja o afastamento do trabalho. Teve a lesão, sofreu o acidente, você tem que emitir a CAT, realizar a comunicação do acidente de trabalho. Certo. E aí vem a questão novamente: quem comunica o que para quem? Como é que funciona esse documento? E, afinal de contas, para que existe esse documento? Qual é a relevância, afinal de contas, para o trabalhador, que é o nosso telespectador desse programa? Normalmente, quem comunica o acidente de trabalho é o empregador. Mas depois nós vamos, mais à frente, falar quem pode comunicar. Isso aí. Normalmente, quem comunica é o empregador. Ele faz essa comunicação de acidente de trabalho. A importância para o trabalhador da comunicação desse acidente de trabalho, falando a respeito do segurado, por causa do seguro, no caso de afastamento. Nós temos um exemplo: o colaborador ele sofre um acidente de trajeto e ele precisa ficar afastado do trabalho. Os 15 primeiros dias vai ser por conta do empregador, e mais à frente ele vai precisar ir até uma agência do INSS, realizar uma perícia para continuar esse afastamento para o seu tratamento. Com a CAT em mãos, facilita esse atendimento. Todo esse processo, todo esse trâmite vai ser simplificado se você tem
a comunicação desse acidente de trabalho. E para o Em via de trabalhador, regra, já existe um documento oficial que comprova que houve um acidente. sim. E para o colaborador, né, para o segurado da Previdência Social, porque existe, como eu disse, a doença previdenciária e a natureza do benefício de doença acidentária. O trabalhador, qual é a diferença de receber o benefício de natureza previdenciária e de natureza acidentária? A natureza previdenciária, você tem, em alguns casos, né, dependendo da doença, se ela é pré-existente, você tem um período de carência. A natureza acidentária não existe essa carência. Depois do afastamento, né, passando dos 15 dias, você tem, quando retornar ao trabalho, com a CAT, com o chamado, né, o seguro de natureza doença acidentária, você tem a estabilidade de 12 meses da data de retorno. Que Quando ótimo. você retornar para o trabalho, você vai ter uma estabilidade no período de 12 meses. E com a natureza acidentária, o empregador ele continua com o recolhimento do fundo de garantia. Que é muito importante para todos os trabalhadores. O Sim. CAT, a CAT ou o CAT? Nós Comunicado? normalmente falamos comunicado, né? Comunicação de acidente de trabalho. Comunicação. Então, é a comunicação. A CAT, então, mania de jornalista, não é? Sim, Não pode vacilar no português ao vivo para a TV. A CAT, então, é um documento muito importante, mas, afinal de contas, quem valida as informações que são escritas pela empresa? É o próprio INSS? em via de regra, hoje utiliza-se o sistema online, né? Você faz essa comunicação direto no site do INSS, e ela sendo concluída, né, você tem a CAT chamado CAT inicial, ele já gera um número de protocolo com a CAT, né, que é o ano vigente, e mais ele vai gerar um número. Então, essa comunicação online ela é feita diretamente. Mas existe também a possibilidade de você fazer a impressão desse formulário em branco e preencher à mão e levar a uma agência do INSS para validar, né, junto com o atestado médico, com toda a documentação para validar, caso, né, não tenha esse acesso para fazer online. Maravilha. A gente está falando de uma documentação que, em via de regra, sai da empresa e vai para a Previdência Social. Você já falou isso, mas eu queria que a gente entendesse, esmiuçasse um pouquinho mais, né? Toda empresa é obrigada a informar a Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades. Afinal de contas, se não há afastamento e se não há necessidade a posteriori da Previdência Social, de alguma forma, custear os honorários, né, o salário desse empregado, porque ele teve um tipo de afastamento, qual se torna a necessidade dessa comunicação? Vou falar um pouco como prevencionista, utilizo até como base para treinamento. Claro. Existe aquele chamado acidente que, no momento, às vezes, até o trabalhador mesmo ele acha que não foi nada. Vou dar um exemplo, aquela torção simples de tornozelo. A pessoa, às vezes, está andando, torce, e, às vezes, não comunica, até mesmo o empregador, porque ele acha que não foi nada. Até que, no final do dia, quando ele já não consegue mais colocar o pé no chão, ele procura um atendimento médico e, às vezes, vai ver ali que teve uma lesão, né? Vai precisar de um afastamento, precisar do afastamento do trabalho para realizar o tratamento daquela doença. Então, ele precisa ser comunicado nesse sentido, para resguardar tanto o empregador quanto o empregado, né? Porque pode ser que, no momento, aparentemente não foi nada, e depois você tem algo vindo direcionado daquele acidente. Existem estatísticas no Brasil a respeito da questão da quantidade de acidentes do trabalho nas nossas empresas? O Brasil é um país que tem muito acidente de trabalho ou a gente é razoavelmente bom nessa questão? Infelizmente, eu digo infelizmente, o Quando a frase Brasil, começa com infelizmente, a gente já sente dor no coração. o Brasil ainda
tem números altíssimos de acidentes de trabalho, né? Eu falo como prevencionista, é uma cultura que precisa ser mudada, precisa ser, né, para mudar o cenário precisa de educação em todos os aspectos. Muitas das vezes o colaborador, o trabalhador, ele não conhece o risco, não conhece os seus direitos, não conhece a legislação. Então, assim como nós temos a educação para o trânsito, muitas das vezes o colaborador, o trabalhador, ele sai até mesmo da universidade sem ter muito conhecimento e noções de segurança do trabalho. Isso não estava na pauta, me passou pela cabeça agora, até porque, na verdade, desde que a pandemia começou, salvo engano, esse é o 3º ou 4º programa que nós gravamos juntos. E aí, por conta de um outro programa que nós dois gravamos, que você compartilhou informações para mim, me veio uma ideia na cabeça. Você acha que existe uma relação grande entre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, os equipamentos de proteção coletivas, e se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas eu acho que eu aprendi direitinho. Existe uma relação direta com esses dois equipamentos, né, os coletivos e os individuais, com a relação dos acidentes de trabalho? É porque muitas das vezes ou o empregador não está oferecendo, ou o funcionário ou o trabalhador não está usando adequadamente. A gente tem um índice grande de acidentes? Sim, sim. O equipamento, né, ele vem justamente tanto a proteção coletiva quanto a individual para diminuir uma barreira, medida de controle para evitar não só o acidente, como também nós falamos das doenças ocupacionais, né? Tem toda ligação direta, né, desses equipamentos, junto com o treinamento, com estatísticas de acidentes de trabalho. Uma coisa está interligada com a outra. É necessário que os equipamentos sejam adquiridos pelo patronal. É necessário que os funcionários, que os trabalhadores entendam seus equipamentos, que usem corretamente, e aí, consequentemente, a gente pode ter uma diminuição do número de acidentes de trabalho, porque eles estão protegidos, digamos assim. Sim, sim. Só fazendo o link, não adianta, muitas das vezes, o empregador, ele às vezes dizer, eu forneci o equipamento, né? A norma ela é clara, nós temos que tem que fornecer, treinar e exigir o uso. Né? Então, são todas essas etapas. Então, você tem que fornecer e fornecer gratuitamente. Você tem que treinar o colaborador quanto ao uso, porque muitas das vezes ele pode não ter o conhecimento quanto ao uso, e você tem que exigir o uso desse equipamento durante toda a jornada de trabalho, né? Ou durante toda aquela atividade, que às vezes tem coisas que são pontuais para determinada atividade, no momento que está elaborando, exercendo aquela atividade. Maravilha. Dando continuidade ao nosso tema, que é a questão da CAT, uma questão, a gente falou de acidente de trabalho, mas em caso de morte do trabalhador em sua atividade profissional, é necessária também que seja feita a comunicação? A comunicação do acidente de trabalho, ela tem que ser feita no prazo, né, no próximo dia útil. Todo acidente de trabalho, né, você tem que fazer essa comunicação, a abertura da CAT no próximo dia útil. E no caso de óbito, ela tem que ser feita imediatamente. Né? É no próximo dia útil, porque nós temos atividades que são feitas, né, sábado, domingo, feriado, então o empregador ele tem o próximo dia útil para a abertura da CAT. Mas no caso de óbito, a legislação diz que essa CAT tem que ser emitida imediatamente. Maravilha. Quais são os problemas para a empresa quando ela não informa o acidente de trabalho dentro desse prazo legal que você acabou de falar para a gente? Existe multa, né? A lei, o decreto 3.048/99, ele vai dizer no artigo 286 e o 336 sobre a multa. E a multa ela pode ser também dobrada em caso de reincidência, né? Da empresa ser reincidente na não comunicação ou perder o prazo, né? Do próximo dia útil, deixar de cumprir o prazo. Só que essa multa ela é variável, então vai depender da sua folha, né? Vai depender do tamanho da empresa. Então, eu não posso dizer a multa é X ou Y. Então, ela vai variar. Calculado no FIR, nem nada parecido. É variável, de acordo Entendi. com a folha de pagamento da empresa.
Perfeito. Quando a gente pensa em motivação para não comunicar, existe alguma relação com o seguro das empresas? Porque, de forma geral, empresas têm seguro. Seguro patrimonial, seguro por conta de várias questões. Se tiver muito acidente de trabalho, talvez o seguro da empresa seja mais alto e esse seja um motivo para os empresários não quererem fazer a comunicação devidamente? Existe o FAP, que é o fator acidentário previdenciário. Então, a empresa ela é bonificada, né? Ela recebe um bônus, como ela pode ser penalizada de acordo com o número de acidentes. Mas, muitas das vezes, também, a falta de comunicação, de uma forma geral, vai também pelo desconhecimento, né? Muitas vezes, não só por conhecer ou por saber desse seguro, existe também o seguro acidente de trabalho, mas muitas vezes também por falta de conhecimento. De uma forma geral, as pessoas pensam que a emissão da CAT é apenas quando gera afastamento, e afastamento superior a 15 dias. Certo, e não é isso. E aí a gente vem para a próxima questão que eu acho que é muito importante para a gente compartilhar com o trabalhador, que é o seguinte: apenas a empresa pode fazer o registro da CAT ou o próprio trabalhador também pode fazer? Não, né? Não só o empregador, né? Como eu disse, em via de regra, o ideal é que o empregador faça, mas pode ser, né, o empregador, o próprio segurado ou um seu representante, né, um dependente, em caso do óbito, o segurado não vai poder fazer, mas pode ser o empregador, o próprio segurado, a entidade sindical, os sindicatos eles podem emitir, e também qualquer autoridade pública, também o médico que fez o atendimento, né, que vai ao posto médico, a unidade que foi atendida também pode emitir essa CAT, né, e também qualquer autoridade pública pode fazer a emissão dessa CAT. Maravilha, Robson. A gente está chegando nos minutos finais do programa. É sempre muito bom conversar com você. Você explica para a gente de forma tão prática que dá para todo mundo entender. E eu queria que a gente terminasse com uma questão de ordem muito prática. Quais são os documentos necessários caso o trabalhador precise realizar a CAT? O empresário já deveria saber, já tem que saber, tem que ter um setor que pense nisso. Agora, se o trabalhador descobrir, sabendo através do nosso programa, que documentos ele tem que estar munido para poder fazer o comunicado? Normalmente, é feito pelo empregador, porque ali vai entrar dados do emitente, né, vai entrar dados do emitente, do empregado, dados do acidente e dados do atendimento à unidade médica onde ele foi atendido. Do trabalhador, ele vai precisar ter em mãos a CTPS, né, que é a carteira de trabalho, o seu CPF, o número do NIT, né, NIT ou PIX, que é o NIT, é o número de inscrição do trabalhador, então vou falar PIX, que às vezes a pessoa vai entender, mas Sim, é é o aquele número que do... normalmente está grampeado na carteira de trabalho. Sim, sim, ou ali no cartão cidadão, né, o número do NIT, que é o número de Isso. inscrição do trabalhador, e o seu RG. Aí vai estar munido com a documentação, né, o atestado médico, com a descrição, né, do CID, que é a classificação internacional de doença, né, daquela patologia, né, junto com o atestado médico. Mas do trabalhador, o que ele vai precisar ter em mãos, os seus documentos são esses. Maravilha, Robson. Chegamos ao final e queria que você deixasse alguma indicação de site ou de contato que as pessoas possam obter mais informações sobre esse assunto que a gente discutiu ao longo do programa de hoje. O próprio INSS, né, se nós jogarmos lá no site do INSS, ele tem toda essa informação, além do manual de preenchimento da CAT. Ela tem que ser preenchida em 4 vias, no manual vai dizer para quem fica com cada via, ele tem todo o procedimento, a definição do acidente de trabalho, ele vai dar todo esse aparato ao trabalhador, do conhecimento, saber como funciona a comunicação de acidente de trabalho. Maravilha, Robson. Mais uma vez, queria te agradecer a gentileza de despender seu tempo para compartilhar informações tanto comigo e com o nosso telespectador do programa Trabalhador em Foco lá de casa. Obrigada de verdade. Mais uma vez, eu que agradeço e poder estar compartilhando um pouco, né,
Eu gosto de falar um pouco da cultura da prevenção. Nosso trabalho é prevencionista, então poder estar falando um pouco sobre a importância da prevenção de acidentes de maneira geral. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo e que entendeu um pouquinho da importância da comunicação adequada diante de um acidente de trabalho. A gente volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.